complexo. Um momentinho aqui. Ele tá quietinho. É que meu neto tá aqui, a gente tá perguntando, ele tá quieto. Se ele na cama aqui, se ele começar a tagarelar, eu mando ele pra sala. Mas vamos lá. É o capítulo na prece de Itamar, e todos nós já compreendemos que estudar mediunidade, né, para quem deseja, como nós, é complexo, não é fácil. E a gente sempre cita isso porque aqueles que não estudam, mas que serviram e servem sem estudar, o que importa é o amor, a dedicação que eles colocam na tarefa. Acima de tudo está isso. Espíritas, amai-vos. Mas os livros vieram para a gente tentar compreender como é que funciona esse sentido tão desconhecido da humanidade, a quem Kardec chamou de mediunidade. Então a epífise tem valor fundamental para a compreensão. Ele deixa entender que a ciência vai estudá-la. Já deixou aqui claro que a ciência, como um todo, vai estudar essa glândula no entendimento que a gente tem, que não é só uma veladora do sexo nas crianças, e nem uma glândula que produz mais hormônio, melatonina e outros, como as glândulas todas produzem hormônio. Ela segrega, digamos assim, como ele coloca, hormônios mentais, né? Não tem como explicar, porque falta palavras no nosso vocabulário, ele vai tentando encontrar, né? Para a gente tentar compreender como é que uma glândula é uma antena, né, que coloca... Eu estou aqui com o livro de Jacobson Mello, né? Jacobson Trovão, ele fala, é o ponto de contato do médium com o plano astral. Ou seja, é a antena, né? É uma antena lá da Vivo, que pega o satélite da Vivo, lá no plano, na atmosfera, que passa para a gente, que vai passando para a gente. É um modo que a gente tem que entender, né? É uma antena que todo ser humano tem, alguns, os que são médio ostensivos, ampliaram a capacidade dessa antena, né, para que ela possa captar o contato com o plano astral. Ele coloca aqui no seu livro, é a glândula da mediunidade, né? Então, vamos lá onde nós paramos, né? Porque não dá para tentar ficar muito, porque a gente também só pode compreender até aquilo que está no nosso limite. Nós paramos aqui, ele falando sobre renúncia, né? A necessidade, já comentamos, das regras morais. Ele tá sempre voltando o olhar para nós, os espíritas, né? Já que ele está estudando o médium, dando comunicação. Então, de uma maneira suave, ele está dizendo, não dá para separar minha vida lá fora, minha vida sexual lá fora, para a tarefa espírita. Não dá para eu ser lá fora, ter a mesma vida que tinha, e só porque entrei no centro, 2 horas de relógio ali dentro, vou ter outra vida. Mas se lá fora eu tenho uma vida desregrada, principalmente na área sexual, já que ele falou que não é só nisso, é óbvio que eu vou desregular esse centro de força. Eu vou descalibrar a antena para receber as informações do mundo astral. Então, o que é que nós deveríamos fazer como médiuns? Aí ele fala renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, não representam meros preceitos de feição religiosa. Sempre quando eu fizer essa pausa, é porque eu tenho que colocar as pessoas. Então, só em ler isso aqui, para a gente que não tenha o entendimento e até a idade... Boa noite, Boa gente. Noite, a idade orgânica nossa, é muito difícil. Uma pessoa que eclodia a faculdade, 17, 18 anos, só em ler isso aqui, você precisa de ter uma vida de renúncia. A renúncia, você tem festa, tem toda quarta-feira, no nosso caso, né, do Raio de Luz, a mediúnica. Toda quarta-feira tem uma festa, mas quarta-feira você vai ter que renunciar, que é a nossa mediúnica. Não, vamos botar domingo. Você vai para a praia todo domingo. Mas nós temos primeiro e terceiro domingo de doutrinária. Não dá para você ficar como um trabalhador indo só quarta-feira. Você precisa integrar as outras atividades. Poxa, mas domingo é dia de praia, meu descanso. São 2 domingos. Tem mês que tem 5 domingos, a maioria são 4. Então renúncia.
renunciar agora aqui, todo mundo está renunciando a um descanso, a uma TV, a uma conversa com a família, para estar aqui. A abnegação, né? Todo mundo tem que estar abnegado naquilo ali, naquela tarefa. A continência, imagina um jovem de 20 anos, continência sexual. Boa noite a Boa todos. noite. Então, não é vida, não é sexo é vida e sexo. Né? Então, o sexo é divino, é de Deus. Contudo, você tem que ter que usá-lo com equilíbrio. Então, mas a mediúnica é hoje de tarde, não vai fazer sexo de manhã. Né? No ideal, nem de noite, no outro dia. É complicado isso. Para a gente aqui, a gente tem sempre que contextualizar isso para não virar pessoas ríspidas, que não vejam o lado do outro. Que é fácil eu, com 60 anos, dizer isso em um curso, em uma palestra. Mas se eu tivesse 20, eu queria ouvir disciplina emotiva, né? Diante das ações da vida, das explosões, das agressões, das ofensas dentro de casa. Qual é a minha ação? É só reação? Eu tenho que ter uma disciplina emocional em tudo, né? Em tudo. Nas minhas próprias relações afetivas. Então, são providências de teor científico, ele vai voltar muito nisso, para enriquecimento efetivo da personalidade. Então, ele pega isso aqui que parece que são regras religiosas. A gente aprende isso em religião. Mas ele está dizendo que isso tem um teor da ciência. A ciência vai prescrever isso, imagine, no futuro. Ela vai prescrever o que a ciência, o que a religião faz. Seja mais abnegado, mais caridoso, mais fraterno, tenha mais continência na sua vida sexual. Então, porque isso perturba a nossa glândula pineal e ela está ligada diretamente à nossa mente. E perturbando a mente, o corpo todo se perturba. Então, nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Então, quer eu creia no que eu estou lendo ou não, é lei de Deus. Não vou fugir a ela. Eu creio nele, não creio nela, não tem problema. A lei dele não vai mudar. Né? Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Se você pega esse trecho aqui, com alguns livros que são escritos, não vou citar porque todos os livros são feitos com excelente intenção, mas quando eu li alguns que através de passes para reequilibrar, porque é o objetivo do passe, reequilibrar os centros vitais no perispírito, né, nas suas estruturas e depois no corpo físico. Mas ele está dizendo o quê? Eu não posso prometer que eu vou equilibrar o dono do perispírito e do corpo físico. Porque centro vital desequilibrado obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Ora, o centro de vitais é chakra, né? André Luiz chama chakra. Ele utiliza esse termo mais, para não usar só o tema do budismo. Então, centro vital, o centro de força que ele utiliza muito, é a mesma coisa. A alma desequilibrada, que é o dono, né? É a alma que pensa, que sente, que deseja, que tem ideia, desequilibra os centros de força do meu perispírito. Como é que Teresa vai prometer eu, com 50 passos, me reequilibrar os meus centros vitais? Se eu sair do centro, eu volto a me desequilibrar na área sexual, na área da ganância, da avareza, da falta de continência sexual. Não sou uma pessoa que controla as minhas emoções, explodo por qualquer coisa, sou raivoso, sou explosivo. Aí eu volto para o centro, tomo passe, na outra semana, aí saio do centro, volto aquilo ali. Então, a doutrina espírita, o passe é uma terapia. Qual é a terapia maior? Do esclarecimento, da palestra, do livro, do estudo, onde o outro escuta e tenta mudar, ser melhor hoje, né? Do que foi ontem. Porque, pessoal, eu vou curar a depressão só com passe? O passe é uma ajuda imensa. Mas se a pessoa continua, quando sai do centro do mesmo jeito, mentalmente, emocionalmente,
emocionalmente, né? Ela recebeu um auxílio, é óbvio, né? Imenso, mas que não soube aproveitar. Não adianta alcançar a morte física. Ferreirinha aqui. Não adianta alcançar a morte física. Vê se tem alguém aqui me chamando, querendo entrar. Exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. Então, não adianta para nós, espíritas, ou qualquer outro religioso, ou não, né, viver só de palavra bonita, gestos, palavras convencionais, né? Qual é o sentido principal? Né? Usar a repetição de nossa querida Armênia, ontem no Rádio Luz. Transformação moral, o exemplo. Né? Que adianta Boa dizer noite. boa noite. Meu neto, não grite. Se eu grito com ele, né? Diga, Conceição. Você falou uma coisa aí, Sérgio, que a gente sabe, tem certeza. Eu estava dizendo a você, que eu estou vivendo isso na pele, porque meu irmão, a gente conversa com ele, mas eu vejo que para a melhora dele vai ser uma coisa que ele vai ter que se trabalhar. E é uma coisa que ele não quer, que ele não vai fazer, porque ele é uma pessoa muito difícil. Ele sempre foi uma pessoa muito difícil, e a pessoa que não ouve, a gente orienta, está falando, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. A doença dele, quando a gente convive com as pessoas, a gente vai percebendo. A pessoa tem que, para poder mudar, tem que querer. Você não pode fazer pelo outro que o outro, você pode fazer a sua parte, mas se o outro não fizer a parte, a gente não pode fazer. E aí a mesma coisa da gente dentro do centro. A gente pega, orienta as pessoas em relação ao que você falou sobre o passe, né? Então, o passe é uma ajuda, mas a doutrinária também é um esclarecimento, mas você tem que abrir sua mente para poder tem que mudar seus hábitos. Se você não muda, você vai ficar a vida toda no centro, tomando passe, fazendo tratamento e não melhora, porque a melhora não vem do centro, não vem da espiritualidade só. A espiritualidade faz a parte dele, mas se nós não fizermos a nossa, não vai adiantar de nada. É isso aí que André Luiz está dizendo a todos nós e você compreendeu. Vamos lá. Então não adianta viver só de palavra, né? A gente tem que buscar o burilamento próprio, que é a transformação moral, reforma íntima, os nomes que nós já demos. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou, né? Não vai modificar as leis de Deus, né? Que a justiça, amor, caridade são as leis de Deus, né? Não vai se inclinar aos nossos desejos, né? É certo que os sentimentos profundos, né, do extremo instante do espírito encarnado, né, os sentimentos profundos na hora da morte, né? É muito comum o arrependimento, né? Para alguns, pelo menos, não está dizendo que se eu chamo o padre para me confessar meus erros, se eu fosse católico, né? Fazer extremoção, sentimento quando é real, sentimento profundo do extremo instante do espírito encarnado, cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Então aquilo que o padre faz, é ótimo. Pastor, não sei se faz isso, extrema unção, se é sincero no que chamou o padre, é o primeiro passo, o arrependimento. Mas falta a expiação e a reparação com o bem e o mal que fez. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Espiritismo são 3 passos: arrependimento, expiação e reparação com o bem ao mal que fez. Né? Para os outros religiosos, que a gente respeita, só basta o arrependimento, né, sincero no momento extremo, no momento da morte. Então, o instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez
ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos, no campo da razão. Então, quando ele coloca aqueles trechos de renúncia, né, ele está falando abnegação, continência sexual, disciplina emotiva, não são apenas meros preceitos de feição religiosa. Tem teor científico. Seu desejo de saúde mental, emocional, centros de forças equilibrados, perispírito equilibrado, eu devo fazer isso. É isso que ele está dizendo. Então, a minha consciência ficará tranquila, né? Adquirindo essas virtudes, e essa santificação, né? Essa santificação é o estado de quê? De reforma íntima, de transformação moral, o que ele chama de estado de santificação, de ser sagrado, né? De ser sagrado, sacro, sagrado. O negócio deu defeito aqui, peraí. Estão me ouvindo? Que apareceu um negócio aqui na tela. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Eu estou. Aqui apareceu uma coisa aqui. É o quê? Fica na cama ou lá fora? É o meu neto aqui que é. Vá. Então, é estranho para André Luiz, né? Ouvir esses comentários. Estranho, porque ele achava que ele está diante de um homem que dirige, um espírito que dirige um centro, né? Mas ele está trazendo isso com um olhar. Ele foi médico, ele não fala aqui, mas esse dirigente do centro deve ter sido médico, com um olhar todo científico em uma ação dentro de um centro que é religioso. Então, estranhou, né? Esses conceitos. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo, né? A reencarnação, nas concessões do reencarnacionismo, não é ganhar um barco para a nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Veja a visão que ele ganha, como amplia a visão para ele e para nós. Né? Estamos lendo. Já valoriza a importância da reencarnação. Eu não vim aqui só para comer, beber, né? Ter lazer, ter sexo, ter festa, né? Só para isso, me nutrir, comer, trabalhar, desenvolver intelecto. A gente veio para isso também, com equilíbrio. Né? Isso faz parte da reencarnação. Mas com equilíbrio, que é tudo que ele está falando aqui, resume para equilíbrio. Mas receber um corpo é algo de grande responsabilidade definida, porque há um planejamento. Há uma responsabilidade definida, há um planejamento reencarnatório. Para que Carmen recebeu esse corpo? Para aprender, né? Coisas novas, né? Se elevar, ou como a maioria de nós, né? Reparar. Né? Estamos nisso, viemos para reparar atos infelizes e ao mesmo tempo aprender coisas novas, e que isso tudo, se o fizermos, a gente se eleva nos esforços evolutivos, né? Ou redentores. Né? Aqueles redentores que vêm com missão, os espíritos guias, né? Que vêm com missões redentoras, no máximo foi Jesus, né? Cristo redentor, que não tinha nada a pagar, entre aspas, veio só com a missão de redenção da humanidade. Mas nós também, se formos fazendo isso, né? Reparando o erro do passado, né? Aprendendo coisas novas, a gente vai se elevando, né? Pela transformação moral, pela renúncia. Por isso que tudo isso aqui que ele já falou, né? A gente vai evoluindo. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou meu orientador. Sim, respondi sob forte impressão. Então, crescimento mental do encarnado, do homem, e esse crescimento vai ser o quê? Josi não vai perder. Porque
Isso são valores da alma. Se ela tiver na sua reencarnação, promover na sua reencarnação renúncia, abnegação, controle, botar equilíbrio, botar continência, botar equilíbrio na sua vida sexual e na sua vida emotiva. Né? Então, Mário Sérgio, Josi, Tereza, isso vai dar equilíbrio ao homem, quando Josi e Mário Sérgio estiver encarnado, e são valores, né, que a ferrugem não destrói, o ladrão não leva, que nós vamos levar para o mundo espiritual. Então vamos chegar aquilo lá, harmonizados, e que ninguém vai chegar puro, mas vai chegar harmonizado, com mais equilíbrio, com mais isso, né? Mas a gente tem que fazer isso durante a encarnação, né? E só, repito, é fácil falar. Renunciar, cada um sabe o que deve, às vezes o que tem, fazer o esforço de renúncia. Porque não é fácil renunciar. Não é. Então, a gente trazendo sempre esse entendimento para o nosso dia a dia. Então, às vezes a gente só faz essa renúncia pela dor. Em tudo. Tem um problema físico, né? Eu não tô, graças a Deus, o meu problema é grave, né? Segundo os médicos, né? Mas graças a Deus, com a ajuda dos guias, com a ajuda da medicina, dos amigos encarnados que oram por mim, eu venho tendo a recuperação, né? Graças a Deus, né? Enfim, como vocês podem ver, eu mesmo. Mas quando você entra no supermercado, estava hoje lá, a primeira coisa que eu deixei de beber, eu trazia no lugar da bebida o chocolate. Né? De quebra um sorvete para tomar. E o biscoito para complementar, que jogava em cima do sorvete, biscoito de coco ou de leite. Aí fazia aquele para ver, né? E para comer, né? Não era só para ver. Era para ver e para comer também. E agora você entra, cara, eu com a lista da Adão, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Só sobrou folha. Aí quer dizer, verdura, legume. Quer dizer, para quem vem em anos, beleza. Mas quem é mudado pela dor, é forçado a mudar, a renunciar a esse prazer, que é do alimento, que traz prazer, é complicado, cara. Por isso que agora eu compreendo minha mãe, quando ela teve diabetes, no final. Ela me pedia para dar uma fugidinha no sorvete, quando minha mulher não estava vendo. Minha mulher pegava no pé dela, ô meu filho, uma colher só. Aí eu dava, mas só dava uma, não foi. Eu dava. Porque é difícil. Eu estou falando algo que eu fui forçado, como minha mãe e a humanidade está sendo. Imagine quando você não digamos assim, os guias não nos forçam. É a vida que nos força, né? Não é os guias. Mas ter uma continência sexual, ter uma disciplina emotiva, quando as pessoas estão lhe ofendendo sem motivo, e eu não reagir, todo mundo espera uma reação. E o que a menina falou domingo, a nossa palestrante, lembrando o Chico, botar água na boca e ficar ali. E todo mundo achando que você é um grande otário. Você com água na boca, outro lhe ofendendo. Isso é fácil falar. Com 60 anos. Vai fazer isso com 20 anos, 21, 22 anos. É difícil. É por isso que a gente conta de dedo. Divaldo, Chico, é sempre os mesmos. É o Divaldo. A gente vai contando. É tanto espírito, a gente só conta os mesmos. Porque não é fácil encontrar gente que faça isso. Isso. Eles sabem disso, estão lendo. Né? Diga, José. Você sabe, boa noite a todos. Você sabe, Sérgio, que até as nossas orações com esse aprendizado muda, né? Porque hoje a gente não pede força, a gente pede compreensão e sapiência, né? Hoje a gente não pede revidar, né? Ou senão que Deus nos perdoe. A gente só pede mais, só compreensão, para compreender a situação. Porque se a gente está sofrendo, é porque a gente ainda não está compreendendo. Se a gente não está compreendendo, a gente não está aprendendo. Se a gente não está aprendendo, vai continuando a sofrer. Então, se a gente compreender a situação que a gente está passando, e a gente, dentro dessa compreensão, vai se conduzindo, o equilíbrio vem. Eu tiro por mim, porque você está falando aí que uma pessoa, por ofender, não revidar.
Mas parece assim, que quando você compreende essas coisas e essas pessoas, você sai do corpo. Parece que o que ela está falando não te cabe. É como se você não estivesse ali. Ou seja, você não se deixa envolver pelas palavras, pelas situações, pelas energias. Mas eu acho assim, eu não sei como outros, mas comigo foi uma coisa muito natural e, digo a você, foi surpreendente. Porque você vê uma pessoa te ofendendo uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até ela mesmo cansar. Quando ela cansar, eu dizer, você terminou, e ela repetir tudo de novo, e eu ali, esperando ela terminar. Quando ela terminou, eu disse, bem, você hoje, nesse momento, você me deu uma ideia de como você me vê. Mas isso não significa que eu sou o que você está me vendo. E como que eu desci, que foi aqui no condomínio. Vai resolver problema, eu não vou conseguir devido ao jeito que você me colocou. Então, eu peço desculpa a todo mundo e me retiro. Uma boa noite para todo mundo. E saí. Então, nesse momento que estava acontecendo esse caso, era uma coisa assim, eu digo a você que é uma coisa estranha, era como se eu não estivesse ali, como se aquele momento não me cabesse, como se aquilo ali, tudo, era como se dissesse assim, olha, Josi, você é uma assassina, que eu tenho consciência de que eu não sou. Você está entendendo? Então, o que ela estava me falando foi coisas assim horríveis, mas eu não me sentia dentro do contexto dela. Não me sentia de alma. E eu ficava assim olhando, poxa, como ela me vê, que coisa horrível, como ela, pessoa horrível ela me vê. Será que realmente eu sou assim? Mas depois de fazer uma análise, eu já fui assim. Hoje não. Então, é uma coisa natural que a gente não deve pedir do outro, porque são fases que a gente vai passando e que o outro ainda está, mas vai conseguir sair. E enquanto o chocolate, Sérgio, vem cá, o 70% não serve para você, não? Eu perguntei se o chocolate, eu perguntei se a nutricionista, ela falou, olha, o ideal é que no momento não, mas depois, quem sabe, depois da cirurgia, depois do cardiologista, né, definir o que É vai porque eu fazer. uso aqui É, 70%. ela falou que era melhor evitar. Agora, Carmen, obrigado, Carmen. Boa noite, gente. Estou ouvindo o Josi falar aí. Aí eu estou refletindo o seguinte, Josi. Às vezes, não sei o caso aí da pessoa, mas quando o outro diz um monte de impropérios contra outra pessoa, na verdade, se for analisar bem muito tranquilamente, pelo visto você estava bem tranquila, as palavras que ela estava dizendo, ela talvez estivesse falando dela mesma e não de você. É por isso que aí vem, muitas vezes, o entendimento. Senhor, me dê entendimento. Para eu tentar também fazer uma análise da pessoa psicológica para perceber que tudo que ela está botando ali não era de você. Ela não estava falando ali de você. É isso. É, é Por isso, isso né? que é preciso um entendimento. É isso. É, Carmen, mas não, é como o Sérgio falou aí na lição. Não é fácil. Não é fácil a pessoa ver as coisas dessa forma, entendeu? Mas o que me surpreendeu foi que era como se eu não tivesse ali. Era como se aquilo tudo não me cabesse. Mesmo que eu soubesse que tudo que ela estava falando de si própria. Eu sei disso. Você manteve a sua mente afastada. Isso aí. Vamos lá. Sim, né? Respondi sob forte impressão. Aí continua o orientador, né? Que eu até esqueci o nome dele. Alexandre. Segregando, abre aspas, né? Unidades, força, né?
Então, a André Luiz tem dicionário próprio. Eu tinha um dicionário próprio. André Luiz era, eu me lembro, amigo Lacerda que me deu em Xerox, mas eu perdi, eu dei. Então, André Luiz tem unidade em dicionário próprio, como Filomeno, mas ele está usando um termo, né, que eu não vou entrar, porque eu não sou físico, é um termo de Newton. Ele usa o termo da lei de Newton, é Newton que usa, cria isso, unidades de força, de movimento, de ação, ou seja, a glândula pineal segrega substâncias, vamos botar aqui, substâncias mentais, né? Não só o hormônio melatonina, hormônios, ele coloca também no outro trecho aqui, hormônios psíquicos, hormônios da mente. Ele chama de segregando unidades, forças, continuou, pode ser comparada a uma poderosa usina, né? A usina elétrica produz energia, segrega energia. Então, qual é a energia que Teresa, através do espírito, através da mente, da glândula pineal, segrega? Né? Pensamento, né? A energia mental. É isso que ele está falando. Que pode ser comparada, né, à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada, né? Então, a energia que sai de lá, da usina, a que chega na nossa casa é de 110, né? Senão, chegar queima tudo, inclusive a gente. É aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Ele está sempre usando 3 palavras, né? Aprendizagem, elevação, reparação, consciência, virtude, santificação. Agora, iluminação, refinamento e benefício. É sempre esse jogo, né, da personalidade. Ou seja, utilizar a energia, né? A energia que a faculdade mediúnica, que os hormônios que essa glândula física tem para nos iluminarmos pela renúncia, pela abnegação, por tudo, pela aprendizagem, pela reparação, tudo isso que eu já li. O refinamento, né, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas emissões. Em benefício de quem? Da personalidade. Jose, personalidade Jose. Nós já vimos aqui em cima que quando a personalidade de Jose sucumbir à morte corporal, ela, indivíduo espiritual Jose, levará os valores na própria alma, que o tesouro não come, que o ladrão não leva, né? E a ferrugem não destrói. Então, e não relaxada, né, em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe, como ele já citou, que é a maioria de nós, né, na humanidade, nas reencarnações, pelos excessos de toda a ordem, né, na área sexual, na corrupção, na indisciplina, na falta de controle emocional. Você vai para um jogo de futebol, agora é só uma torcida. Porque você não pode ter 2 torcidas, porque senão um quer matar o outro. A pessoa está destruindo, a gente está vendo aqui, a sua glândula pineal. Está relaxando. Reforcilar-se, né? Ele dá um exemplo bem pesado. No charco das sensações inferiores à maneira dos suínos. Então muita gente vive como porco. É retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal. Tudo que você imaginar em excesso, Dalva, querida, e todos, dos excessos das sensações do prazer sensorial, do prazer carnal, que deve ser vivido com equilíbrio, está no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, mas as paixões de natureza animal não é de Deus, mais ou menos assim? Não, é de Deus. O problema é o excesso. As paixões são o cavalo. A questão é o cavaleiro, né, que é o espírito, que deixa o cavalo lhe conduzir. Né? Então ele se excede na busca do sexo, das viciações, do dinheiro, do poder, da fama. Ele se excede em tudo nisso. Então são os desvarios de natureza animal, né? Ele está dizendo para o instinto de esses desvarios da alma. E na despesa excessiva, de energias sutis. Muito. Isso, o que ele está falando, essas energias que são sutis, que a ciência não vê? Tudo isso eu perco o fluido vital. É por isso que a gente viu lá
foi no outro livro ou vai ver aqui, na minha, até nem sei mais. A maioria dos humanos, perdem 70% das suas energias vitais na encarnação. Queimam ela à toa, em coisa inútil. André Luiz citou isso. Então, e na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras. Mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Ele fala para a humanidade e volta para a gente. Fala para a humanidade, volta para a gente. Terminou aqui, terminou o parágrafo, ele voltou para o médium, o trabalhador da casa espírita. Ó, é indispensável, Sérgio, Itamar, Jurema, todos, vocês são médios do centro, economiza suas forças psíquicas. Não entre em discussão. Busca ter um equilíbrio na sua vida sexual, na sua vida de relação. Não fica entrando em contenda, porque você está em pleno desenvolvimento das suas faculdades superiores, que é o sentido, que é o sexto. Os 5 você já tem, mas agora estão desenvolvendo o sexto. Diga, Josi. No caso aí, Mário, esse que é o refinamento. Sim. Esse último. Quando você agiu no condomínio, a sua atitude foi refinada. Primeiro, de educação, de relação com cidadania, né? Qualquer pessoa que estava ali naquele grupo ali, viu que você é uma pessoa educada no campo da cidadania com o próximo. Porque se não fosse educada a cidadania, isso é um refinamento, é uma atitude refinada. Você entrar em bate-boca também, e entrar em contenda, como a gente chama, em cisane. Então, a primeira demonstração que ficou ali é que você é uma cidadã que sabe viver a sua relação com o próximo. Não entrou com aquilo ali. Então, muitas vezes, você vê se quando eu moro em condomínio, eu já morei. Você já citou isso aí. Uma coisa que é para o condomínio todo, o outro não gosta. Ele sai da discussão do assunto e começa a atacar pessoalmente. É muito comum isso, infelizmente, em relação de marido e mulher. Né? Tem um livro sobre isso, Inteligência Emocional, de Goleman. Né? Ele pesquisa há 20 anos, mais de 500 casais, desde o namoro até a coisa. A pessoa está discutindo, o dinheiro dá para pagar o celular do filho, daqui a pouco sai da discussão do aparelho para um atacar o outro. Então, é aquilo que no centro espírita o dirigente faz esforço para que nunca aconteça. Né? Porque eu estou convivendo com Josi, com Ferreira, daqui a pouco ele está discutindo sobre uma obra no centro. Aí eu dou uma opinião que o outro não aceita. Aí eu começo a atacar o outro. Eu sou uma pessoa que não sou refinada, nem no próprio convívio, né? Porque eu não consigo ter um equilíbrio, sou egoísta, né? Porque eu quero que sempre que prevaleça a minha opinião, em detrimento do outro. Então, você fez uma grande demonstração do que é refinamento, e isso é muito mais, né, Josi? Então, voltando para isso aqui, que ele volta para o grupo médico, mediúnico, né? É indispensável, todos aqui que estão voltados na tarefa espírita, né, que o livro é esse, cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Inclusive na própria mediúnica, né, nos trabalhos mediúnicos, no atendimento fraterno, no passe, porque mediunidade cansa, né? Já viu, causa fadiga. Já que ele está citando aqui, o rapaz, André Luiz perguntou, e por que esse rapaz não recebe os 6 espíritos? Não, meu filho, porque a mediunidade vai desgastar o médium. Então, se está lá 50 pessoas para tomar passe, só tem um passista, o passe é coletivo, o médico fica no salão. Sem o estudo, a gente não sabe disso. Quem que vai ajudar a gente? Os guias. Porque o outro está lá de boa vontade. Manda entrar uns 50, um por um, aplicando o passe. Mas ele não estuda, porque ele não tem tempo, né? Não é aqueles ociosos, né? É aquele que não tem tempo, é aquele que não sabe nem ler, aquele que vai ler isso aqui não vai compreender patavinas. Então, mas ele tem o amor e a dedicação. É os guias que vão amparar ele.
Não estou falando, os guias nunca vão incentivar o ocioso, o que tem tempo de estudar, mas não deseja. Aí o guia vai deixar ele se desgastar mesmo. Então, mas a pessoa que estuda, opa, eu li isso aqui, já botei minhas barbas de molho. Ó. Eu preciso cuidar atentamente da economia de minhas forças psíquicas, porque a glândula pineal vai saturar o meu corpo, todas as outras glândulas. Se eu me exceder, eu me desgasto. Ah, mas eu não me excedo dentro do centro, mas fora eu me excedo. Não, diga a Conceição. Isso aí é muito interessante, muito bom a gente estar nessa situação de estudo, porque às vezes a gente passa para. Lá não, lá no raio de luz não, mas a gente passa para o médio que, quando a gente diz que é sobre a quantidade de comunicação, e o médico, lá, o médio às vezes não gosta porque acha que aquilo ali é normal, mas não está sabendo, é isso aí, a questão da energia que você desgasta. Então, você tem que ter um tempo para poder você repor um pouco para dar outra comunicação. E é necessário aí, está vendo aí, o estudo é muito bom para isso, para a gente, não é a gente que está dizendo, é a realidade, né, das comunicações sucessivas, que não, nem até nenhuma em cima da outra não é bom para o médico, porque depois, quando o médico sai dali, às vezes ele vai para casa e sente mal, e não se sente, e sente bem, por isso, é justamente isso aí onde está o segredo, o desgaste das energias, não é nem as comunicação, é o desgaste de energia. É isso aí. Então, cabe dentro do centro e cabe fora do centro, como ele citou. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios. Só uma dúvida, Mário. Mas essas energias, quando é gasta desse modo, num trabalho como esse, produtivo, mesmo com o desgaste, não é reposta? Todas as energias, quando gasta sensatamente, são repostas. O que é que eu lhe falei? Se o médium não estuda porque não tem condição de estudar, de aprender, mas está ali com todo o amor, seja do passe, da mediúnica, seja o que for, seja lá fora, que alguém chame, Tereza passou, meu irmão, vem aplicar um passe aqui. Aí eu encontrei ele, Dalva também, aplica um passe aqui em minha casa, ele está fora do centro, junto com o outro. Mas aparece a vizinhança toda, ele junto aplicando. Ele não estuda porque não tem condições de estudar, porque tem a vida tarefada, porque não tem tempo, ele está com amor e dedicação. Os guias, repito o que eu falei, os guias vão repor, vão fazer a parte dele. Não falei do ocioso, aquele que tem tempo de estudar, de aprender, o que não falta a ele é interesse. Ele nunca vai para um seminário no centro dele, né? Ele nunca vai para um estudo, não participa de nada, embora ele tenha tempo para outras coisas. Ninguém está investigando a vida particular, mas a gente sabe que tem, mas ele nunca tem interesse, e muitas vezes fala, eu não tenho interesse, né? Os guias não vão, a gente está vendo eles, apoiar o desinteresse dessas pessoas. Ele vai se desgastar mesmo. Ele vai ficar... Mas eu não estou nem me referindo só a essa questão de um trabalho no centro. Eu já me refiro a uma pessoa que presta muita atividade humanitária, vai, toma conta de um doente, fica em um hospital para um conhecido, que às vezes nem é parente, é um conhecido, aí passa a noite, fica lá com essa pessoa. Eu falo, de um modo geral, essas pessoas que acabam gastando energias vitais em trabalhos produtivos. Toda a energia com a intenção, porque Deus julga a intenção, será reposta. Ninguém está dizendo, mas isso há um déficit. Se houvesse aqui o Osni, ele ia dizer. Se houvesse hoje a Elisângela, embora a média iniciante, ela não está aqui, eles vão dizer porque eles trabalham no hospital. Então, o Osni, usar as palavras dele no seminário, no raio de luz, só quando enfermeiro eu trabalhei com ele, embora eu vigilante lá embaixo, ele descia à meia-noite, 1h para a gente conversar na guarita do Hospital das Clínicas. Pelo amor de Deus, vamos orar aqui. Ele sabe que eu ficava até tarde, eu li o Evangelho na guarita, eu sozinho, eu sempre levo um livro espírita.
Aí, para eu repor minhas energias, o que foi? Só eu tenho um doente lá, atendi 3 doentes, que quando coloca, não sei a técnica, mas colocar o doente no lado, próximo aos centros de força, e virar o doente, ele chegava se arrastando lá na coisa e pedia para orar. Então havia um déficit, perda de energia. Eu falei, o Osner, ele falou, peraí, Conceição, deixa. Eu me sensibilizei tanto, eu entrei em sintonia com o doente, pelo sofrimento dele. Enquanto eu cuidava dele como enfermeiro, eu sei que ele sugou minhas energias. Aí eu fazia prece lá junto com ele, no tempo que eu trabalhei no Hospital das Clínicas, de madrugada. Aí ele respirava a natureza, né? Respirava aquele clima e voltava para a atividade, ele saía na hora do lanche. Então há um déficit. Ele está dizendo isso para que a gente não saia como... Não saia por aí aplicando passe, fazendo coisa por aí. Se essas pessoas que trabalham nesse local, não tem como evitar, tem esse déficit que é reposto, caminhar na rua, orar, imagine se eu for sair com estudo, todo mundo aplicando, manda entrar os 50, manda todo mundo. Eu tendo a oportunidade de estudar, haverá um déficit. Embora eu não vou desencarnar. Os guias vão sempre responder, porque o que importa para Deus é a intenção. Mas com esse estudo eu me esclareço. Não, chama outros passistas. Ah, não tem, vamos aplicar. Ou quando fizer o tratamento, sendo enfermeiro, eu não vou buscar entrar em sintonia com ele, com o sofrimento dele. É difícil, né? É difícil. Mas a gente não tem que entrar naquela sintonia. Por isso que eu falei na semana passada, orientação da FEB. Busca orar a Deus, a Jesus. Não entra em sintonia com o doente diretamente, que você vai perder fluido. Diga, Conceição. Quando eu disse essa de energia, Carmen, eu falei assim no sentido por exemplo, da gente numa mediúnica, por mais que você, quando você se desgasta demais, mesmo você repondo, a gente sempre fica, por mais que reponha, mas se é um desgaste acima do normal, a gente vai ficar com aquela, sempre com problema de se sentindo, por mais que reponha, não tem condições, não repõe, né? Eu digo isso, Mário está falando aí, eu estou aqui me reportando, eu estava numa luta muito grande com a minha família. Então, a semana passada, essa semana, estava aqui, falei até com o Mário no particular, eu estava aqui assistindo aula, daqui a pouco eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu dormi, que não vi. Quando eu vi, a aula já tinha terminado. Aí meu filho chegou aqui, disse assim, eu cheguei, me recostei na cama e botei o celular no colchão, aqui na cama, e fiquei ouvindo, assistindo a aula com o livro. Peguei no sono. Quando meu filho chegou, manhã, a senhora está dormindo. Me assustei, digo, meu filho, estou assistindo a aula já estava quase no fim. Então, a gente, por mais que a gente reponha, nós somos seres humanos e termina a gente não tendo essa capacidade dessa reposição. Mesmo com a ajuda da espiritual, a gente tem um limite, né, de suportar esse desgaste. E quando eu falo na mediúnica, é porque na mediúnica é um desgaste muito maior dentro do trabalho. Se você não tiver a vigilante com o seu corpo, você vê seu limite, você tem que saber até onde você pode ir. E aí termina a gente no arrobo de querer trabalhar, querer fazer, aí termina se excedendo e aí não tem condições de repor, e por mais que a gente reponha, se sente mal mesmo, né? E principalmente quando a gente inicia, que a gente vê a necessidade do outro, mesmo sendo espírito, e quer fazer a nossa parte. E aí a gente percebe que nós não temos essa capacidade de fazer além das nossas forças. Vamos ler mais um trechinho para encerrar. Vou repetir aqui. Os materialistas da razão pura, né? Ele vai falar agora da era muito comum, né? Principalmente nessa época aqui. Né? Início praticamente da psicologia. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe
de longe semelhantes realidades, né, da existência da pineal, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentar o quê? A prática do esporte em todas as suas modalidades. Então, vem da Grécia, as Olimpíadas da Grécia, né, já muito antes do Cristo, né, que é para você externar as suas energias. O jovem cheio de espinha, cheio de hormônio, a glândula pineal desvela a sua propriedade. Então, como é que ele tem um equilíbrio nesses hormônios? Vai jogar bola, vai praticar esporte. Então, desde antes do Cristo, esses perceberam, fomentavam a prática do esporte em todas as suas modalidades. Quanto aos perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, né, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Então, vai menino, esse menino precisa gastar essa energia. Vai jogar bola. O menino só pensa em menina, só pensa em coisa. Vai, criatura. A menina também vai jogar bamboleio, o que for. Vai gastar essa energia. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais, para as funções da hereditariedade, né? Equilibrando ali aquela produção hormonal, à medida, embora satisfaça em parte, porque é um equilíbrio hormonal do excesso de hormônio nessa liberação da epífise, que eles achavam em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente. Quem foi isso aí? Alguém? Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização, né? Futebol, todo esporte socializa. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. Então isso beneficia quem? Quando o Ferreira era jovem, Ferreira, vai jogar bola, menino, é cheio de espinha, é cheio de hormônio. A fazer isso. Beneficia o corpo, né? Ele bota uma imagem, os ossos. Beneficia o corpo orgânico de Ferreira. E que muitas vezes ainda pode degenerar em elástico das paixões menos dignas. E nesse contato, né? Nessa busca um com o outro, né? As pessoas melhorando o seu corpo, contato homens com meninas, enfim, né? A gente sabe o que pode dar isso. São muitos raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do Espírito Eterno. Inclusive eu, que mesmo sendo espírita, mas se não lesse isso, eu não ia saber. Então, que a glândula pineal, então veja quem está avançado para a ciência, como eu falei. A ciência não considera isso agora que eu li. Eu preciso ser abnegado, ter renúncia, ter equilíbrio sexual, ter disciplina emotiva, ser solidário, para preservar minhas energias mentais, que vão engrandecer-me com quanto sou espírito eterno. Porque ele colocou osso e espírito eterno. Eu faço isso, gosto de esporte, gostei de caminhar, correr. Mas o osso vai se destruir, né? O osso é o corpo físico, né? Vai se decompor pela morte um dia. A questão é o que eu levo na minha energia mental. O que é que eu levo? O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Olha que trocadilho lindo, vou até grifar aqui, que beleza. Ele chama que a gente, ele não está dizendo que é o mal, mas se eu ficar voltado só para o corpo físico, Josi, nessa imagem é sombra, né? Quando eu deveria
também cuidar da substância, o espírito. E a alma. Rapaz, né? Veja que trocadilho de uma beleza. Então, e sim a substância. Não está dizendo que está errado ninguém ir para academia, ninguém fazer futebol, o que gostar, cuidar do corpo, né? Então, Mas tem que ter o equilíbrio, né, Mário? é isso. E aí você vê nossos jovens aí, né? O que está acontecendo com o nosso jovem, né? Na rede social, desgastando a sua mente, né? E acumulando no corpo, né? Porque não faz um exercício, e muita coisa aí está acontecendo, né? E aqueles que se apregoam ao excesso, fora do equilíbrio de concessão, ao exercício, ao ponto de tomar esteroide, anabolizante, de injetar no Com corpo certeza, muitas com coisas, certeza, né? né? Da Ele substância. será lá livre o nosso Tá lar. assim, Né? todos os sentidos, tanto a parte do corpo como a parte da mente, né? Cuidar do corpo, cuidar do espírito. Senão ele vai ficar o jovem Francisco, né? No livro Nosso Lar, né? O vampiro está entrando aqui, o vampiro. André Luiz não está vendo esse vampiro nenhum. Aí Narcisa, não esquenta não. O vampiro é o corpo dele, que está deformado. Ele malhou, era ótimo, academia, mas à medida que ganhava músculos, ele se apegou excessivamente à beleza corporal. Como ele morreu jovem, por um acidente, ele ficou muito tempo tentando erguer o corpo no caixão. Foi expulso pelos vermes, né? Os vermes expulsou ele daquilo ali, do cemitério. Mas a visão do corpo ele traz, ele deseja o corpo para voltar para as gatinhas, para tudo mais, para os amigos cada vez mais malhados. Quantos jovens morrem de anabolizante, de esteroide e tudo mais. Então tudo, quando você se degenera para as paixões menos dignas, só para beneficiar os ossos, né? O corpo físico, e mesmo assim são raros na Terra aquele que vai dizer assim, o filhinho, né? O adolescente, já malhou, já correu, já veio da academia, vamos fazer o evangelho? Pegar aqui meia hora para fazer o evangelho, pegar a Bíblia, se eu sou católico, se eu sou evangélico, né? Se eu sou um bandista, vamos lá frequentar, ouvir o guia na Umbanda. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, não dá não. Pera, mas você passou 2 horas na academia? Não tem tempo de passar 1 hora numa palestra? Não tem tempo não. Raros são ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas. Então não vamos não, mas vamos falar disso aqui, ó. De renúncia. Você não precisa ir para a religião, mas o papai e mamãe vai falar hoje sobre isso, só para renúncia. Durante o mês. Da semana, para o mês, a gente fala de abnegação. Né? Que você quer estudar, quer se formar em vestibular, né? Você vai ter que renunciar. A festa é o pagodão no final de semana. Se deseja passar no Enem. Se deseja. Você tem que falar de renúncia. Agora vamos falar daquilo. Você tem 20 anos, 18 anos, filhinha. Vai falar agora sobre equilíbrio sexual. Fala sério, né? 15, 16, 17 anos, o jovem espinha saindo até no perispírito. Cheio de hormônio, ele malhando direto, parecendo um jacaré, né? Como dizer, aquelas espinhas cheias de hormônio. Aí papai vai falar hoje e mamãe, durante uma semana ou um mês, durante meia hora, sobre equilíbrio na sua vida sexual. Porque você precisa cuidar da sua glândula pineal, né? Para que você não destrua, que vai ter consequência para você, né? Que está dentro da sua cabeça, dentro para você. Imagine aí, é fácil. A filhinha, hein, Tereza? 16, 17 anos. Vamos falar. O som é quadrado mesmo. Sei que dizer. Eu quero lá saber disso. No seu tempo, que era assim. Você quer que o quê? Vou namorar, vai botar Tereza no meio? Ficar no meio do namoro? Não. O jovem já vai pro quarto direto, os dois. Como é que vai ficar no sofá? Então, para quem tem 60 anos e espírita, é fácil falar, né? Mas a questão é na próxima encarnação, né? Será que eu vou aguentar ouvir isso? Estou falando da minha próxima encarnação. Aí eu pego uma família espírita, Ferreira. Você precisa ter equilíbrio. Mas eu vou dizer, mas mamãe,
Eu sou o cabrito. As cabritas estão livres. Quem tem que segurar, prender as cabritas é a mãe das cabritas. Cabrita é para ficar livre atrás das cabritas. Não é assim que diziam? Não, você não é um cabrito. Você é um ser humano. Né? E a menina é um ser humano que você deve respeitar. Respeitar. Mário, Né? uma vez meu filho falou isso, aí eu falei para ele, então sua irmã é cabrita? Ele, então, vai respeitar os outros para que os outros venham a respeitar sua irmã, não é verdade? Ele parou e fez, não é verdade. Ok, né? Então marquem aí, hoje. Eu vou começar. O homem vive. Não, já falei. Ouvia-lhe as instruções, né? Entre a emotividade e o assombro. Marquem aí, que deu 9 horas e é o nosso término. Capítulo, livro complexo, mas depois vai dar uma aliviada mais ou menos, né? Que a gente vai para um grupo de desenvolvimento mediúnico. Saímos de um grupo mediúnico, agora vamos para um grupo depois de terminar o capítulo. Um grupo de desenvolvimento mediúnico. Mexe com as nossas emoções. Eu sempre recordo disso, José, para mim, para que eu tenha esse cuidado, né? Com quanto nas raras palestras que eu estou fazendo, né? Mas quando eu fizer doravante, eu tenho 60 anos, a Tereza. Na plateia, eu sei que na plateia a maioria é cabelo branco, o meu espírito. Mas se tiver um menino de 18, 19, né? A gente tem que ter esse cuidado, cara. E eu tá dizendo ali, que hipócrita. Eu queria ver ele fazer isso tudo quando ele tinha 18. Ele era doido. Aí por aí eu falo. E os homens vão dizer, o pior que você disser, o pior que você tá certo mesmo. Eu vou dizer o quê? Eles são questionadores e vão fazer mesmo. Eu vou dizer o quê? Você tá certo. Aí ele vai agora tá querendo que eu tenha equilíbrio. Como questionam, né? Complicado. O Espiritismo vai ter isso aí. Essas 4 coisas que a gente leu aí. Rapaz, pra gente internalizar isso aí. Mas não é agora não, porque é fácil falar agora. Eu estou falando na próxima encarnação. Quando eu vier e eu tiver com 18 anos e o papai e mamãe me chamar para falar sobre isso. Você não é um cabrito. Na encarnação passada você já falou isso, Mário. Então fiz as mesmas coisas. Você é o pior do que... Você é um juiz implacável. Você está dizendo que eu voltei para os mesmos erros. Você está mediunizada, viu? Mas não foi eu, não. Se você prestar atenção, em nosso lar tem isso. A gente volta para os mesmos erros. Ali Nasci já conversando com o André Luiz. A gente volta para os mesmos erros. Vamos lá, da nossa prece. Agradecer ao nosso Senhor Jesus pela presença conosco, através dos anjos guardiães de cada um, dos espíritos guias de nossas casas espíritas e os trabalhadores que eles enviam, trazendo outros irmãos, esses que estão mais próximos de nós, espíritos inferiores, que carregam dentro de si aquilo que a maioria de nós aqui encarnados carrega. Paixões em desequilíbrio. Contudo, meus irmãos, vocês, tenho certeza, que já estão como nós, reconhecem que somos doentes da alma, mas já estamos buscando o médico das almas, enquanto alguns, nossos irmãos, encontram-se doentes, mas não buscam médico. Esse é o nosso diferencial. Nós estamos buscando a cura. Quando a conseguirmos, nos colocaremos sempre como instrumentos nas mãos do médico das almas, Senhor Jesus, para ajudar aqueles
que ainda não desejam curar-se. Sede bem-vindos todos vós. Não encontrarás entre nós professores, apenas irmãos buscando o auxílio do Senhor e Mestre Jesus de Nazaré. Muita paz para todos. Amém, que assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Boa noite. Boa noite.